Eu defendo a ideia de que o empresário, o empreendedor tem que estar no operacional, sim, desde que você seja estratégico, tá? Desde que você esteja supervisionando e não executando. Sejam bem-vindos no Virando o Jogo. Hoje eu, Francine Lira, vim aqui trazendo mais um ponto que também está sendo polêmico aí, sendo falado bastante, e que eu quero levantar essa pauta. Você, empresário, tem que sair ou não do operacional? Hoje, tem muitos falando que o empresário bem-sucedido ele tem que sair do operacional, outros vêm falando que não, você não tem que largar o operacional. Isso é um debate que, assim, é longo, extenso, muitos têm uma opinião, outros não têm, uns concordam, outros discordam. E eu trouxe essa pauta aqui para vocês, porque eu vou trazer a minha visão e é o que hoje está fazendo sentido e traz resultado para a gente. Então, eu costumo falar, né, até no meu canal, que eu trago coisas que eu tenho propriedade para falar. E hoje eu vou falar sobre isso. O empresário, o empreendedor, tá? A minha visão, é o meu conceito e o que está dando certo. Você não tem que largar o operacional. Só que você tem que ter sabedoria em não largar o operacional. Quando a gente fala, você não tem que largar o operacional, quem ama estar lá no chão de fábrica, quem ama meter a mão, vai falar, você está vendo? É isso aí, eu vou chegar, eu vou fazer. Só que não é isso. O operacional é o coração da sua empresa. É através dele que saem os seus recursos. Você não tem que abandonar o operacional. Só que não abandonar o operacional não significa que você tem que meter a mão na massa. Você não pode abandonar o operacional, mas meter a mão na massa é diferente. Vamos supor que você tem uma fábrica de embalagens. Aí, quando eu falo para você, você é empresário, você não tem que largar o operacional e você já vai remeter a você estar lá, operando maquinário, vendo isso. Não, você tem que estar lá sim. Só que você vai em momentos estratégicos, você vai estar lá para você analisar, para você olhar, perguntar quem é de responsabilidade, quem é o seu encarregado, quem é o gerente de operação, saber como é que está, o que está acontecendo. Então, você não largar o operacional não significa que você tem que meter a mão na massa. Hoje, eu cuido da parte administrativa e financeira das nossas empresas. Francine, você largou o operacional? Não. Mas, Francine, você faz uma planilha? Não, não faço. Eu mantenho o meu operacional. Eu estou ali, eu estou olhando, eu estou com o pessoal, eu estou o tempo todo pedindo para a minha financeira me passar um relatório, eu estou falando com a minha gerente, eu estou falando com a minha subgerente, eu estou falando com a menina que cuida da compra, eu estou falando com ela, eu estou o tempo todo falando, mas eu não meto a mão para fazer nada. Então, eu largar o meu operacional não significa que, não, eu não vou largar o meu operacional, eu que vou fazer a planilha, eu que vou fazer o fechamento. Não. Nós temos que ser estratégicos. Então, quando eu falo que o empresário não tem que largar o operacional, é por isso, mas você tem que ter sabedoria, você tem que ser estrategista, você tem que ser sábio para você lidar com o seu operacional. Vai ter momentos, mas olha, eu ainda estou no momento que eu não tenho como largar e todo mundo fala que eu tenho que largar. Entenda o seu momento. Cada um sabe o seu momento. Então, eu falar para você hoje, larga o operacional, não meta a mão na massa, que seja um momento que você precisa estar ali colocando a mão na massa, pode não ser um erro fatal na sua empresa, mas fatal, de destruir um processo. Então, entenda exatamente o momento que a sua empresa está e o que ela necessita da sua entrega. Ela necessita que você esteja ali somente analisando? Ok. Não, eu, por enquanto, não posso. Eu ainda estou em um processo de expansão, eu ainda estou em um processo de implementação de processos, então eu preciso estar ali, então esteja. Mas não faça aquele momento como algo definitivo. Faça como um momento passageiro.
Assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele precisou ir para o deserto, certo? O deserto foi a casa dele? Não, foi um momento de passagem. É a mesma coisa do empresário. Se eu preciso estar ali, eu preciso, você que cuida do financeiro, você que cuida igual a mim, eu precisei, por um certo momento, fazer planilha, eu precisei, por um certo momento, fazer lançamentos, eu precisei, por um certo momento, fazer a conciliação. Eu precisei fazer. Se eu pegasse aquele momento e delegasse para alguém que não tivesse a capacidade de visão que eu tinha naquele momento, que capacidade de executar, todo mundo tem. Várias pessoas têm. Você pode pegar agora a capacidade de ter a visão e a clareza que você, empresário, tem, é diferente. Então, se eu, naquele momento, eu deixo para que uma pessoa faça o que eu deveria fazer naquele momento, eu acabo com todo um planejamento da minha empresa. Eu quebro todo um planejamento. Então, a gente tem que ter essa clareza de você estar no operacional, porém não metendo a mão na massa, ou estar no operacional metendo ali a mão na massa. Então, vamos entender exatamente o que é cada processo e o que eu estou falando aqui para você. Você, empresário, eu defendo essa bandeira. Você tem que estar no operacional, sim, mas sendo estratégico, tendo sabedoria para você comandar, liderar, executando o seu papel de dono do negócio. Porque a gente tem um péssimo defeito. Eu mesmo falo isso para os meus funcionários. Ah, você tem que ter um olhar de dono. Sim, o funcionário tem que ter um olhar de dono. Mas a visão que o dono tem, não adianta você negociar. É por isso que você está no papel e os seus funcionários estão em outro. Então, não queira que ele tenha a sua visão quando a visão do negócio é sua. Então, a gente tem que mostrar, ensinar, investir em conhecimento do seu funcionário, porque não adianta nada você ir crescendo e crescendo se você não investe ali na sua base, no seu apoio, porque você vai chegar a um patamar, se você não investiu em conhecimento para o seu gerente, para o seu líder, ele não vai te acompanhar e aí sim você vai ter que começar a voltar para o operacional, mas pegando ali, metendo a mão na massa. Então, vamos entender a fundo o que é e o que essa polêmica está. Não caia nessa de que hoje tem muitas pessoas falando na internet, você não tem que estar no operacional, você tem que sair, você tem que isso aqui, você não tem que meter a mão nisso. Aí muitos pegam e eles simplesmente não delegam, delarga. O que é delargar? É você largar, você entregar para a mão de uma pessoa e largar. Você não acompanhar, você não saber o que ele está fazendo. Ah, não, eu saí do operacional. Agora eu tenho tempo para ir para a minha academia, fazer as minhas coisas, investir em novos negócios, porque eu saí do operacional. Só que aí que está o problema. Aí que está o erro. Você sair do operacional não significa você, largar. Então, eu defendo a bandeira, sim, eu estou no operacional, o meu sócio está no operacional, mas nós não estamos fazendo, executando, nós estamos comandando, nós somos estrategistas. Então, eu tenho que ser estratégico na minha empresa. Eu sou operacional, mas o meu lado operacional é estratégico. Então, vamos ter essa clareza, não vamos confundir as coisas, tá? Você tem que estar ali, sim. Você tem que estar acompanhando, sim. Você tem que saber cada coisinha que acontece na sua empresa, sim. Mas não significa que você vai meter a mão para executar. Você precisa de uma planilha, você vai ter alguém para executar. Você precisa que tirem tirar aquela cadeira e botar ali, você vai dar o comando e alguém vai fazer e você vai acompanhar para saber se foi feito da maneira com que você quis. Então, isso é ser operacional. Não é simplesmente, eu não vou sair do operacional, eu vou pegar, eu preciso que tire a cadeira daqui e bote ali, eu vou pegar e vou tirar. Não. Então, vamos entender a fundo o que exatamente a gente está falando. Então, como eu digo, repito, eu defendo a ideia de que o empresário, o empreendedor tem que estar no operacional, sim, desde que você seja estratégico.
tá? Desde que você esteja supervisionando e não executando. Então, vamos ter clareza e entendimento quando a gente fala isso, tá? Quando alguém falar para você, você tem que largar o operacional, ok, mas entenda exatamente, tá? Ou eu defendo essa tese de que o empresário ele não pode largar 100% o operacional. Quando você começa a enxergar exatamente isso, ter essa clareza de que estar no operacional não significa que você vai executar o operacional, você começa a ter resultados melhores. Então, eu tenho pessoas que vão executar e eu estou ali sendo estratégico. Mas não abandone o operacional, porque é dele que saem os seus recursos. O operacional eu defendo que é o coração da empresa, tá? E você tem que ser o cérebro. Então, o coração está ali e você está ali dando os comandos. Então, vamos entender essa função e saber distinguir e diferenciar exatamente quando fala. Não caia nessa que estão falando aí na internet, você tem que largar o operacional 100%, sair, fazer acontecer. Então, começa a ter esse entendimento e não caia nesta besteira de largar 100% o operacional, que é largar de fato, comece a delegar e não largar. Então, tenha esse entendimento que eu tenho certeza que você vai ter resultados maravilhosos, mas não abandone. Não abandone o operacional, porque quando você abandona o operacional, o resultado não vem. E aí você vai procurar saber, mas o que aconteceu? Por que não está fluindo? Por que não está rendendo? Por que não está acontecendo? É porque você largou o operacional, quando você não deveria largar. Tá? Então, essa é a minha dica para vocês. É uma polêmica, alguns falam a favor, outros falam contra. Eu trago aqui o que está funcionando na nossa empresa. Hoje a gente faz isso. Eu cuido da parte administrativa. O Átila, ele cuida da parte administrativa, comercial, toda a parte operacional de fábrica. E hoje ele sabe. Se você perguntar para ele, Átila, o prego que tem assim, ele vai chegar, ele vai te falar. Ele botou ali, não, ele deu ordem para que ali fosse executado. Ele sabe exatamente coisa. Eu sei, eu analiso, se você me perguntar por quê. Nós estamos comandando uma empresa. É a gestão, nós estamos fazendo a gestão da empresa, mas a gente não larga o operacional. De tempo em tempo eu vou na empresa, o Átila está lá, eu converso, escuto, pego os feedbacks, porque a gente não pode largar, a gente tem que acompanhar de perto. Tá? Se você não acompanha de perto, você deixa ali, largou, aí esse é o problema. Então, seja operacional com sabedoria, sendo uma pessoa estratégica. Então, tenha clareza disso. Trouxe mais uma pauta aqui para você, empresário. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou pedir para você comentar, compartilhar, curta o máximo que você puder, vai compartilhando aí para aquele empresário que precisa ouvir isso, a diferença de você estar no operacional e largar ou você comandar seu estratégico. Então, eu espero que você compartilhe o máximo que você puder. Tá? E estarei aqui mais vezes, adorei estar aqui no Virando o Jogo e vamos se acostumando que a Francine vai aparecer algumas outras vezes por aqui. Fique com Deus, a paz.